Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Um pequeno devocional para vocês, falando sobre a luz. A luz que é um bem tão necessário na nossa vida, porque no mundo secular nós vivemos na escuridão, é algo terrível, é algo ruim. A gente viver num caminho que a gente não consegue enxergar as coisas, e aí isso acaba trazendo para nós malefícios, acaba trazendo para nós dores, acaba trazendo para nós feridas, porque vamos tropeçar e vamos machucar. A palavra de Deus em Gênesis, ela diz que no capítulo 1, verso 3, ela fala que disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e treva. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, o campo espiritual, nós muitas das vezes falamos assim, né? Ah, fulano de tal é treva, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Mas nós esquecemos que para alguém vir para a luz, ela tem que ter vindo da treva, né? Ela tem que ter saído das trevas. E quando Deus ele faz a separação entre luz e treva, o que ele está fazendo ali? Ele está simplesmente dizendo que a luz não pode jamais se misturar ou se sobrepor, né? Ou melhor, a treva não pode jamais se misturar com a luz e se sobrepor sobre a questão sobre a questão. Tem alguém falando aqui que está sem som, mas é porque eu estou gravando direto do microfone aqui. Peraí que eu vou checar aqui. Dá para você checar pelo teu celular lá para mim se está saindo som? Onde você tá? No Facebook. Então, o que acontece? Quando nós percebemos... Peraí que a gente está fazendo um teste ali, viu, irmãos? Quando nós percebemos que a luz é boa, o que Deus quer dizer com isso? Que a luz, aonde ela chega, ela dissipa a treva. E a treva não tem como dominar a luz. Agora, no campo espiritual, isso nós falamos no campo material. No campo espiritual, o que acontece? Nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. E quando nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós sabemos que existe um dominador sobre este mundo. E esse dominador se chama Satanás. Agora, Deus, ele nos deu todas as armas e condições para que nós pudéssemos nos afastar, né? Para que nós pudéssemos fazer com que esse inimigo batesse em retirada. Uma delas é qual? Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não fala que nós vamos... A Bíblia não fala que nós vamos bater em retirada em detrimento de Satanás, em detrimento das trevas. Mas a Bíblia fala que é ele que vai bater em retirada, se nós resistirmos a ele. Então, quando nós estamos vivendo uma vida toda desgraçada, uma vida toda fora dos padrões que diz a palavra de Deus, o que acontece? Nós estamos dando legalidade para que essa treva venha nos cobrir e venha tampar os nossos olhos, e nós passamos a andar em meio à escuridão sem saber aonde estamos pisando. Mas quando nós nos sujeitamos ao dono da luz, aquele que criou a luz, quando nós sujeitamos a Cristo, quando nós sujeitamos ao Senhor Deus que criou a luz e fez a separação de luz e treva, então, meu amigo, a treva não tem como nos atingir. E nesse dia eu queria deixar para você essa palavra, esse devocional, dizendo o seguinte, que
faça a seguinte experiência. Entre num quarto escuro. Tente andar por ele. Tente andar sem esbarrar nos móveis, sem esbarrar em nada. E depois você acende a luz. E você vai ver que a primeira coisa que a luz faz, quando ela entra próximo de você, quando ela chega até você, a primeira coisa que a luz faz é ofuscar os teus olhos. Ela ofusca os teus olhos para que aí você fecha os olhos. Quando você abre os olhos, você vê tudo nítido e perfeito. Então, quando Deus, em sua imensa sabedoria, fez a separação de treva e luz, ele queria dizer o quê? Que nós, conhecedores da palavra, nós que vivemos uma vida pautada no Evangelho de Cristo, nós não temos nada a ver com treva. Nós não temos... O nosso papel é sermos como os postes de luz que clareiam, que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho de Cristo em nós. E esse brilho de Cristo vai fazer com que atraia essas pessoas para o grande farol que é Cristo, para o grande alvo que é Cristo. A gente vê muitas pessoas que outrora viviam na escuridão e vieram, conheceram a luz. E depois de conhecerem a luz, de viverem experiências com a luz e ver que a luz era boa, o que elas fizeram? Elas voltaram para as trevas novamente. Por quê? Porque elas não suportaram a luz e o brilho de Cristo. Elas preferiram voltar para o deserto, voltar para a escuridão, voltar para a escravidão das trevas, andando cegos. Só que uma coisa é pública e notória e clara para todos nós. Uma vez que você ouviu a palavra de Deus, uma vez que você ouviu a voz de Cristo, uma vez que você experimentou a luz de Cristo, meu irmão, você já não será tido mais como inocente. Você já será tido como réu no dia do juízo. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus. E Deus, ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, então, meu querido, você já é uma pessoa que pode ser julgada pelos seus atos, julgada por aquilo que faz. Eu quero dizer para você nessa manhã que é muito difícil a gente viver uma vida neste mundo totalmente em santidade. É muito difícil, mas não é impossível. Nós temos que lutar buscando a santidade. E as pessoas não precisam se enganar achando que viver uma vida em santidade não é cumprir a lei, não é receber da graça, mas uma vida, porque a salvação, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus a partir do momento que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a nossa fé, ela não é baseada no fazer. A nossa fé não é baseada em pegar isso daqui e trazer para o lado de cá. A nossa fé não é baseada em eu ir lá e levar um caminhão de cesta básica para as pessoas. Não, porque isso aí vai fazer você gloriar em si mesmo. A nossa fé, a nossa salvação é baseada no acreditar, na fé, em crer que Jesus Cristo é o Senhor e que toda língua todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Nunca creia que o fazer vai levar você à salvação. Jamais. O crer é que te traz a salvação. É o viver uma vida com Deus, é se sujeitar a Deus. É claro que a fé sem obras, ela é morta. Mas a obra não pode ser maior do que a fé. Porque se a obra for maior do que a fé, você vai se gloriar naquilo que fez. E aí, meu amigo, aquele que se glorie no Senhor. Porque o Senhor, ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que você, nesta manhã,
esse pequeno devocional, você pense em viver debaixo da luz de Cristo. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor diz que a luz era boa. E se Deus fala que algo é bom, pode ter certeza que esse algo é bom e esse algo vai trazer para você todas as benécias. Agora, a escuridão vai trazer de você as intempéries da vida. A escuridão vai trazer até você machucados, tropeços, tombos. É isso que a luz vai evitar que aconteça com você. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que Cristo, o que Deus, o que o Espírito diz às igrejas. Nesta manhã, o Senhor manda você observar a luz. O Senhor manda você ir para debaixo da luz de Cristo. Manda você sentir a luz no seu coração, porque a luz te aquece. A luz mostra aonde está a sujeira. A luz, ela mostra o caminho a qual deve ser seguido. A luz traz até você situações em que a escuridão não te mostra. Por quê? Porque Satanás, ele vive na escuridão. Satanás, ele quer que você tenha simplesmente a sua visão cegada, a sua visão no escuro. E aí, quando isso acontece, o que vai acontecer com você é simplesmente jogar você no fundo do abismo. Mas eu quero dizer que existia uma música que a gente cantava muitos anos atrás que dizia assim: para onde irei, para onde fugirei? Se lá no alto das montanhas ou no fundo do oceano eu te encontro lá. Deus, ele está até no buraco que Satanás quer jogar você. Agora, você precisa olhar para os lados e não olhar apenas para cima, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. E saiba de uma coisa, não acredita nessas pessoas que ficam dizendo para você que Deus escreve certo em linhas tortas, porque na verdade Deus é perfeito e não tem como Deus escrever errado, porque ele é perfeito. Tudo foi criado por ele, entendeu? Tudo foi feito por ele, pelo agir da sua palavra, da sua boca, pelo mandamento da sua boca ou pelo tocar das suas mãos. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, um dia na presença do Senhor e que você possa ser abençoado. Esse que vos fala é o pastor Márcio Mencari, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, aqui no sul de Minas, na cidade de Botelhos. E eu conclamo você a estar orando por nós, apresentando a nossa vida diante do nosso Pai. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem na paz deste grande amor de Cristo.